Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos bater um papinho sobre técnicas de amostragem. E para isso vamos utilizar esta questãozinha elaborada pela banca Fundatec para o concurso da SPGG Rio Grande do Sul no ano de 2022. Olha que questão recente. Bom, o texto diz: considerando os métodos de amostragem probabilística, relacione a coluna 1 à coluna 2. Então, nós temos coluna 1 e coluna 2. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Bom, qual que é a tarefa de vocês? Dá um pause, tá? E tente resolver. Eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito desta questãozinha aqui é a letra... Tadadadã. Pessoal, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito desta questãozinha aqui é a letra B. Pessoal, como de costume, tá? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu trazer a resposta, vamos entender o que está se passando, tá? Então ele coloca o seguinte, vamos lá. Considerando o método de amostragem probabilística. Pessoal, essa informação aqui é muito importante, tá? Porque além da amostragem probabilística, nós temos a probabilidade o quê? Nós temos a amostragem o quê? A amostragem não probabilística, tá? Neste vídeo eu vou focar somente na amostragem probabilística, mas lembre-se, além dessa também tem as não probabilísticas, ok? Bom, as probabilísticas, tá? As 4 principais são essas aqui. Vou fazer uma divisão aqui para vocês. Nós temos a aleatória simples, que também é muito conhecida como o quê? Amostragem aleatória simples, tá? AAS. Além dessa, nós temos a estratificada. Além da estratificada, nós temos qual, pessoal? Nós temos a sistemática. E além da sistemática, nós temos qual, pessoal? Por cluster, né? Ou então por conglomerados. Conglomerados. Bom, pessoal, vamos entender cada uma, tá? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quando se fala em amostra, nós vamos dar a ideia do que? De população. Primeiro, o que é população? São elementos com características iguais, semelhantes, parecidos, tudo dentro de um território estatístico. Por exemplo, essa garrafinha aqui. Essa garrafinha, se ela estiver cheia, ela pode representar o quê? Pode representar a população de água, tudo bem? A amostra, tá? Se eu tirar uma quantidade pequena desta água, essa quantidade aqui, ela pode ser representada pelo quê? Pela amostra. Então, só a título de exemplo, então nós temos o seguinte. Nós temos várias, tá? Se a gente está coletando a amostra, tá, pessoal? Nós vamos ter vários elementos, tudo bem? Por exemplo, se fosse água, nós temos o H, né, e o oxigênio, tudo bem? Então a gente tem vários elementos aqui, separado aqui, tudo bem? Só mais aqui. Então, pessoal, só por isso a gente consegue observar o quê, ó? Ó, nós temos bolinhas de cores diferentes. A partir do momento que eu tirei a amostra, peguei uma certa quantidade aqui, ó, observa que todas as bolinhas têm a mesma chance de ser sorteada. Isso é uma característica muito interessante aqui na amostragem aleatória simples. Todas as bolinhas aqui têm a mesma probabilidade de ser sorteada. Eu sorteei aqui, você viu que veio uma quantidade de bolinhas preta, bolinha laranja, bolinha azul e assim sucessivamente, tá? E aqui a população. Bom, só que além da técnica de amostragem aleatória simples, pessoal, nós temos qual? Nós temos a estratificada. Deixa eu ver aqui para baixo. A estratificada, ela já é um pouco diferente, tá? Pelo seguinte, nós vamos ter a população, dessa população vamos coletar a amostra, tá? Só que aqui, pessoal, nós vamos fazer uma separação, tá? Por características homogêneas, tudo bem? Como assim, professor? Deixa que eu te explico. Pessoal, nós temos bolinhas coloridas aqui, tá? Então, pode acontecer o seguinte, que dentro dessas bolinhas aqui, eu vou separar a amostra, quais são as bolinhas vermelhas, por exemplo, nós vamos ter 5 vermelhas, 5 da cor roxa ou azul, né?
5, ou 5 não, 10 azul, e pode ser também que tenha 20 da cor verde, tá? Então nós temos 5 bolinhas vermelhas, 10 bolinhas azul e 20 bolinhas verdes. Observa o seguinte, que a amostra está separada pelo quê? Pelas cores, tudo bem? Essas cores aqui, elas têm um nome. Cada situação dessa aqui representa estratos, ó. Um estrato, segundo estrato e terceiro estrato, tudo bem? Então, qual que é a característica da estratificada? Que o grupo está sendo separado por grupos homogêneos, tudo bem? Com as mesmas características. Além da estratificada, temos também uma técnica chamada por conglomerado. Como assim, pessoal? Por conglomerado não, perdão, sistemática. Como assim, professor? Vamos lá. Digamos, pessoal, que nós vamos criar um sistema, tá? O que que é um sistema? Uma ordem. Eu vou sortear sempre nessa sequência duas bolinhas da cor azul, depois uma vermelha e por último uma bolinha verde, tá? Depois a gente vai voltar para a mesma sequência, ó. Duas bolinhas da cor azul, uma vermelha, ó, uma vermelha e a outra da cor verde. E aí, pessoal, nós vamos ficar sempre nessa sequência, ó. Duas bolinhas azul, uma vermelha, uma verde. Duas bolinhas azul, uma vermelha e uma verde. Ou seja, isso aqui traz a ideia do quê? De ordem. Quando a gente conseguir ordenar, tá? Uma sequência, criar uma sequência, tá? Isso aqui vai trazer a ideia do quê? De uma técnica de amostragem sistemática. Tudo bem? Quer ver um exemplo prático? Por exemplo, restaurante. Restaurante na segunda-feira serve feijoada. Na terça serve lasanha, serve massa. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então existe uma ordem, ok? E por último, e não menos importante, nós vamos ter a por conglomerados. Vocês têm que tomar cuidado porque muita gente se confunde com conglomerado por extratos e também confunde conglomerados por aleatória simples. Por isso que eu deixei por último, que daí a gente vai dar uma repassada nesses conceitos, tá? Mais uma vez aqui nós vamos ter a nossa população, tá? E nessa população nós vamos ter as bolinhas, né? Nós vamos ter bolinha da cor vermelha. Ó, só separar aqui. Nós vamos ter bolinha da cor vermelha. Vamos ter também bolinha da cor azul. Ó, da cor azul. Cor azul. Fala mais uma outra cor aí. Pode ser cor verde? Pode, né? Aqui nós vamos ter as bolinhas verdes. Vou colocar só mais uma corzinha aqui, tá, pessoal? Vou colocar esse rosinha aqui. E bolinhas da cor rosa. Certo. Bom, agora vamos ao que o pessoal sempre se confunde, tá? Conglomerados, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra, tá? Uma parte dessa amostra, tá? Só que observa, essa amostra vai ter, no caso aqui, todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, ó, observa que isso aqui traz a mesma ideia dessa aqui, tá? Só que qual que é a diferença, pessoal? Só que qual que é a diferença dessa aqui para a amostra aleatória simples? Que enquanto que a gente vai ficar somente com um grupo, por isso que fala conglomerados, aqui não, aqui a gente vai criar outros grupos, ó. Um outro grupo, por exemplo. Pode ser que eu crie um outro terceiro grupo, tudo bem? Então eu estou fazendo conglomerados, certo? E por que que as pessoas se confundem com a estratificada? Pelo seguinte, pessoal, a estratificada, observa que nós temos 5 bolinhas da cor vermelha, nós temos 10 bolinhas da cor azul, nós temos 20 bolinhas da cor verde. Aqui não, pessoal, nós criamos vários grupos, tá? E nesses grupos, né, como se fossem várias camadas e vários conglomerados, só que nesses grupos aqui, observa que existe uma diferença, os grupos são heterogêneos, são diferentes, tá? Então, enquanto aqui ele traz a ideia de os grupos são homogêneos, aqui os grupos são heterogêneos, tá? Ó, observa que aqui nesse grupo aqui nós temos verde, azul e assim sucessivamente, tudo bem? Bom, agora que deu uma repassada nas quatro técnicas de amostragem probabilística, tá? Vamos voltar aqui à questão. Bom, a gente tem que relacionar a primeira com a segunda, essa coluna aqui com essa primeira aqui, né? Então vamos lá. Ele está falando o seguinte: quando os elementos da população são reunidos em grupos e por sua vez algum desses grupos são sorteados para compor a amostra. Opa, pessoal, vocês são grupos.
tá? Se são grupos, então a gente vai ficar em dúvida em qual, pessoal. Pode ser, tá? Eu não tenho certeza ainda. Pode ser que seja uma amostragem casual simples? Não. Amostragem por conglomerados? Pode ser. Amostragem aleatória estratificada? Pode ser. Então, pessoal, aqui no caso eu vou ficar em dúvida entre o número 2 ou então o 3. Eu vou ser sério com vocês, eu não tenho certeza ainda. Bom, vamos então para a próxima. Ele está falando o seguinte, ó. Processo de amostragem probabilística em que todas as combinações dos diferentes elementos têm igual, opa, olha a palavrinha mágica, igual probabilidade de serem sorteadas. Lembra que eu passei para vocês, pessoal? Aqui todos os elementos têm a mesma probabilidade de ser sorteada. Então, isso aqui traz a ideia do quê? De técnicas de amostragem aleatória simples. Então, essa aqui sim, eu tenho certeza que essa aqui é o quê? É a número 1, tá? Então, essa aqui é a número 1. Tudo bem? Só trocar a cor e colocar um destaque aqui, tá? Então, tenho certeza que essa aqui se refere a número 1. Bom, vamos para essa terceira aqui, ó. Técnica de obtenção de amostragem em que a população dos elementos é previamente dividida. Opa! É previamente dividida, pode ser por conglomerado ou por extrato, tudo bem? Em que os grupos mutuamente exclusivos. Ser mutuamente exclusivos significa que nós vamos cair nessa situação aqui, ó. Nesse grupo aqui nós só vamos ter bolinhas da cor vermelha, na cor azul e na cor verde, tá? Então isso aqui traz ideia do quê? De estratificada, de extratos, tá? Dentro dos quais são sorteados os elementos. Pessoal, sem a menor dúvida, só por causa desse mutuamente exclusivo, nós sabemos que isso aqui se refere ao quê? A técnicas aleatória estratificada. Bom, agora o que sobrou, né, é a por conglomerados. Então a sequência vai ficar o seguinte, vai ficar 2, 1 e 3. Portanto, o gabarito da nossa questãozinha aqui é a letra B. E bom, meus amigos, por enquanto é isso. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de técnicas de amostragem ou então outros assuntos de estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!